o seu corpo, tudo será analisado, será monitorado pelo Bruno Pet, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Bruno. O Bruno é o nosso perito forense. Ele manja tudo de linguagem corporal, é um especialista em comunicação. E, Bruno, você estava nos bastidores analisando tudo da Vivi, né? O que você constatou, assim? Como é que você faz o teu trabalho? Então vamos lá, Faro. O que é importante a gente analisar antes de tudo? O contexto da situação. Então ela tá numa situação aqui de alta tensão e o comportamento base da Vivi. Então antes disso eu já estava assistindo a Fazenda, assisti alguns podcasts que ela também deu entrevista para entender como que é o comportamento dela antes. A gente precisa ter mais canais de comunicação para poder indicar uma conduta de credibilidade. A brincadeira aqui é o seguinte: a cada resposta que o Bruno atestar que é absolutamente verdade, Vivi, você acumula um prêmio do nosso programa e, se você só falar a verdade, você sai daqui com R$20 mil. Uau! Quero, hein? Podemos começar? Podemos. Então, Vambora. Quem começa a primeira pergunta bomba é sua, Chico Barney. Vivi Fernandes, é consenso, um triste consenso entre fãs e especialistas de A Fazenda, que a senhora prometia muito e não entregou nada. Eu queria saber se a senhora reconhece, no âmago do seu ser, que seu jogo foi feito de promessas jamais cumpridas. Na verdade, eu nunca prometi nada. As pessoas criaram muita expectativa em mim. Por várias vezes eu escutei que tinha uma esperança que eu fosse a André Surak, que eu fosse a Denise Rocha, entre outras mulheres que colocaram fogo lá na Fazenda. Então, assim, eu nunca cheguei e falei assim, quando eu chegar lá eu vou destruir tudo. Essa promessa eu nunca fiz. Bruno, pela sua análise, o que você tem a dizer? Vamos lá, Faro. A parte da credibilidade do discurso dela foi muito boa. Ela foi congruente através da movimentação da cabeça, do corpo dela também. O canal vocal dela estava, de fato, conciso ali, direitinho com o que ela quis dizer. E também toda essa movimentação da cabeça e do corpo. Pouca movimentação dos braços e eu acredito que ela esteja sendo totalmente congruente com o que ela disse. Então, podemos pagar o primeiro prêmio? Paga porque ela tá indo bem. Então, primeira pergunta, o Bruno diz que é verdade. Opa. Então, vamos abrir a primeira caixinha, pode abrir. Vamos ver o que tem aí. R$2 mil pra Vivi. Já dá pra começar uma lua de mel, né? Que eu pulei da lua de mel. Exatamente. Começou bem. Comecei bem. Começou bem com R$2 mil. Keila, você tem uma boa? Tenho. Tem? Bem boa. Então bora lá, contigo. Vivi, quando você pediu voto logo após a prova do fazendeiro, você disse que queria fazer um jogo justo dentro da Fazenda. Na contramão disso, o Sasha e o Zé Love estavam falando que ia tacar fogo na Fazenda. Minha filha, você ficou 16 anos tentando entrar na Fazenda. Então você tem pós-graduação em Fazenda, bastante tentativa. Afinal, qual era a sua estratégia? A primeira coisa é que eu não acredito em grupo. Eu nunca acreditei, eu não tenho grupos aqui fora, né? Eu não acredito nisso. Porque eu sei que qualquer reality vai se afunilando. E as pessoas vão largando, vão soltando das mãos um dos outros. Então, meu jogo é sozinho. Quando eu falei sobre ser justo, é que as pessoas... em relação à briga que teve da Flor, né? Porque a gente sabe que quando tem as brigas, as pessoas se xingam mesmo. Isso é normal, ninguém vai tacar flores nos outros quando tá brigando. Mas a Flor, ela foi muito baixa, falando sobre a saúde do pai da Flora, que é o Arlindo Cruz, de preconceito, de gordofobia, e essas coisas eu não iria lançar em cima de nenhum jogador ali dentro. Eu ia xingar? Ia, como eu xinguei várias vezes. Mas usar disso pra afundar a pessoa que tem 1 milhão de gatilhos, não. Ela disse a verdade, o que você analisou do comportamento dela? Bom, na primeira pergunta, ela realizou através do canal da linguagem corporal um gesto pacificador com a pontinha dos dedos, enquanto ela estava aqui com o microfone, os dedos estavam se pacificando. Ela teve uma umidificação dos lábios, o que normalmente ocorre quando a gente está pronto para dizer alguma coisa ou quando está sob tensão. Então, esse gesto aqui denota esse desconforto dela. Depois ela teve uma microexpressão de raiva quando ela falou sobre a outra participante, o que acaba acontecendo com as pálpebras inferiores e superiores se contraindo e um pouquinho... Raiva da Flor, então? Tem exatamente. Flor. E o maxilar indo pra frente. Muita. Ela é congruente em relação a isso também, bem concisa. E mais um gesto pacificador no final. Então, eu posso assegurar que ela tá sendo verdadeira e concisa no que ela disse aqui. Mesmo estando nervosa. Mesmo nervosa, ela ficou nervosa para o bem.
para o lado da honestidade mesmo. Olha lá, gente, então, olha vendo? que análise, hein? A plaquinha de congruente. Congruente. Então, Seja lá o que isso for. pela sua congruência, ela vai levar o prêmio da segunda caixinha. Vai levar o prêmio da segunda caixinha, que é de R$ 4.000, Vivi! Boa, então já são R$ 6.000. Que delícia. Quem vai perguntar agora é ela, que olha, também tem cada pergunta boa. Ju, tem uma boa aí? Tô preparadíssima. Então Vamos ver vamos se lá. a Vivi também tá. Ó, quando terminou o Resta 1, tu subiu na sede e saiu reclamando que não dava pra confiar em ninguém lá de dentro, que ninguém era amigo de ninguém. Tu esqueceu da premissa básica de um reality show que, de fato, ninguém é amigo de ninguém e que tá todo mundo lá por 2 milhões de reais. E ainda, tu foi inocente em acreditar que essas pessoas podiam te ajudar ou era tudo parte pra se fazer um pouco de vítima com a situação? Não, esse papel de vitimismo eu não consigo fazer, tá? Eu nunca quis ficar vendendo a história da vítima, vítima da sociedade, histórias tristes pra enganar o público. Odeio isso. Não gosto que ninguém tenha pena de mim. Em relação a a ficar decepcionada, eu fiquei sim, mas depois eu entendi. Porque ali são altos e baixos. Quando eu entendi que eu tava no jogo, quando cai a ficha, que as pessoas podem te prometer algo e fazer outra, aí que eu entendi isso. Mas é bom reclamar das coisas. Poxa, prometeu pra mim que. A gente se prometeu não se votar. Mas eu entendi que quando você. No Resta 1, quando você não vota numa pessoa. Quando você vota numa pessoa, é a mesma coisa que você não salvar ela do Resta 1. Então eu fiquei indignada assim com a Nessa, fiquei indignada com a Flora, porque, poxa, ela podia ter me salvado e não salvado uma pessoa que era do grupo rival. Então foi isso. Bruno ficava te olhando enquanto ela respondia, você ficava olhando pra ela assim, fuzilando, né? Olhando cada detalhe. Parece você minha olha, mãe. Você fica olhando cada detalhe, é isso? Cada detalhe, a gente tem que analisar as expressões faciais, o corpo e a linguagem corporal, a voz, então a melodia da voz, o pitch vocal dela. Precisamos analisar o conteúdo verbal, o estilo de interação e a psicofisiologia, que é o que a gente está analisando aqui agora com os batimentos cardíacos dela. Subiram um pouquinho aí durante algumas respostas. Subiu um pouquinho? Subiu um pouquinho. Então eu quero saber, nessa resposta especificamente, ela disse a verdade? Ela disse a verdade novamente. Ela não foi pra lá pra tentar ser vítima. Ela foi com o peito aberto. Ela disse a verdade. Todos os gestos se tornaram concisos e consistentes com a sua fala. Ai, é gostoso ouvir ele. Fala mais. Fluxo verbal excelente, tom de voz, Ele é um tom de perigo, voz. esse moço. Poxa, que feliz, fiquei feliz. Mas é bacana o seguinte, reparem, você de casa, repare na expressão do Bruno, enquanto ela tá falando, ele fazendo realmente um scanner de todos os detalhes, é assim que ele chega à conclusão. E se ele disse que é verdade, então pode pagar o prêmio da caixinha de número 3, que é de R$ 5.000. Vivi, então já tem R$11.000 garantidos, Vivi. Que gostoso isso, gente. Que delícia. Tá Depois de falando ser a verdade? atacada. Tá falando a verdade, tá sendo sincera, vai Maravilha. levando a grana. É isso aí. É isso aí. Quem pergunta agora é ele que veio somar ao nosso time, Luigi. A gente tá muito feliz de ter você aqui, tá? Opa, eu que tô feliz. Então- Honrado de estar aqui com esse time. Quero uma pergunta bomba, tá? Vamos lá, mas Faro, antes dessa pergunta, eu queria saber, eu posso chamar um VT pra relembrar? Pode. De quando a Vivi veta a Flor da prova do fazendeiro? Com certeza. Vamos assistir então esse vídeo. Na sua opinião, para a prova do fazendeiro, que você quer que vá direto pro voto do público? Yuri. Não, amor. Daqui, desculpa. Não, você tem. Eu tô falando da prova do Desculpa, fazendeiro eu tô de com a minha amanhã. cabeça. Você não quer que vá disputar com você o chapéu? Não vai disputar? Não é disputar o chapéu, não é isso aí. Para explicar pra. Peraí, só um pouquinho, Vivi. Deixa eu explicar isso direito. Não é que não quer disputar o chapéu com ela, é que ela quer que vá direto pro voto do público. A Flor. Flor, então, segundo a Vivi, vai direto pro voto do público. Então, Vivi, a gente viu que você... Deixa eu falar um pouquinho, peraí, deixa eu falar. Fala lá. Deixa eu falar. Essas duas arrumaram uma confusão do caramba, elas não conhecem a regra, não. O que tá acontecendo? Elas não estudaram? 16 anos assistindo pra você chegar lá. O que foi, colega? Não é isso aí. O que foi? Não, você tem que entender. 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 Não, você tem que
Botar o Yuri, o bombeiro com a mangueira, Cara, mangueira com a olha, mangueira, sabe ninguém por tá quê? entendendo nada. Tava uma falação Ajuda aí. lá. Eu fiquei perdida, um gritando o outro, salva fulano, não, fulano não sei o quê. Cada um discutindo uma Isso. coisa. E alto O e bom Yuri tava som. fora. Eu achei que eu tivesse uma discussão Para. tomando uma breja. Uma Eu esqueci que confusão. tava sendo filmada. Você deu uma viajada ali, Eu- né? Deu uma lógico, depois de viajada tantos anos. gostosa. Ela viajou mesmo, gostoso. Foi viajou gostoso. Vamos Então vai, combinar. Luigi, pergunta. Mas, Vivi, eu acho que você pode ter viajado também na sua escolha pra vetar a Flor. Porque você Lógico. adora o protagonismo, né? Você disse que gosta dos processos na sua vida. Por que você não quis ser a fazendeira, sabe? Vetando provavelmente o Zelov, disputando com o Sasha, que você perdeu a prova entre Paiol e Baia, indo com a Flor. Por que você não pensou em ser a fazendeira? Você desdenhou da prova do fazendeiro? Ou você colocou a Flor já pensando em... Ah, a Flor tá queimada lá fora. Se eu perder a prova, eu fico. Eu falei isso na cozinha, falei isso na piscina, falei isso no quarto. Eu falei que um dos poderes do Zé era exatamente isso. Por mais que eu mudasse o jogo, ele iria inverter tudo e não sairia conforme as pessoas queriam que saísse. Se eu te desse a chance de escolher de novo, você ia Na Flor de novo. de novo. Aham. Quem não merece ganhar a Fazenda? Você não quer que ganhe de jeito nenhum. A Flor. A Flor. Quem você quer que vença a Fazenda? Albert é uma pessoa que eu quero que vença a Fazenda, porque ele é um cara honesto, jogador, inteligente, não rebaixa ninguém, não fica tocando em gatilhos das outras pessoas. Albert, você quer que vença. Sim. E quem vence de fato? Você acha que o Albert vence de fato? Eu acho que fica entre Albert, Sasha e o Zelov. A final, então, é Albert, Sasha e Zelov, na sua opinião. Na minha opinião, sim. Flor não ganha de jeito nenhum. Não. E o Albert merecia ganhar. Merecia. Ok. Bruno, agora é com você. Foram muitas perguntas. Foram muitas perguntas. Ela deu alguma titubeada em algum momento? Deu em relação ao início da resposta a respeito do Albert. Então ali ela teve uma desfluência, um pouquinho do fluxo dela verbal não estava muito congruente, ela esticou muito. Então eu acho que o Albert, então esse foi um ponto que é um ponto de interesse que a gente chama. Ela admira o Albert, é congruente, é conciso, ela gosta realmente dele, mas eu não tenho ainda a precisão de que ele ganhe. Em outros momentos ela utilizou gestos mais retilíneos, então ela gerou uma certa dominância, uma certa ênfase no que ela estava dizendo, que é utilizar o gesto vindo de cima para baixo, que também é um gesto comumente associado à raiva e à dominância. Então a gente já sabe que ela realmente não gosta da Flor, de jeito algum, e não quer que ela ganhe. Mas a pergunta que valia era: você Qual estava pensando em ser fazendeira ao vetar a Flor? Ou ficou insegura e vetou porque ela estava queimada, para ela sair? Nessa pergunta, Olha só, ela falou a verdade? Ela falou a verdade. A frequência cardíaca dela se manteve no mesmo padrão que ela tem. A respiração dela ficou um pouquinho mais acelerada, mas ainda assim os movimentos de cabeça foram consistentes com que o restante dos outros canais estavam comunicando. Então é verdade. Ela tem raiva da Flor? Ela tem raiva da Flor. Ela tem uma mágoa ali. Tem. Tem. Raiva e mágoa? Tem um pouquinho de nojo também. Também? Tem, com o movimento aqui do lábio subindo, o movimento dos lábios superiores e uma ruga aqui no prócero aqui, ó. Essa ruga Olha, onde a gente olha. coloca o óculos, sabe? Sei. Olha, então quer dizer que quando eu olhar pra alguém e fazer... É só que eu tô com nojo da pessoa. Tem gente que ri assim, né? Aquelas pessoas que falam, oi, tudo Falou, bem? Que saudade, você tá Verdade, lindo, tem gente que assim, eu adorei achava que era o essa roupa." sol, mas não, é que tem nojo da gente. Sensacional. Então, se falou a verdade, vai levar mais um prêmio do Hora do Faro aqui do Última Chance, da caixinha de número 4. Vamos ver o prêmio? R$3.000. Aê! Então, Vivi já tem R$14.000. Que delícia! Agora é a hora da última pergunta, a pergunta mais ácida, a pergunta bomba. E quem vai fazer é ele, que está até um pouco agressivo nas suas falas hoje. Eu? Está Tá um pouco nervoso, É que vem né? agora. Eu? Tá um pouco Eu tô te nervoso. achando fofo, Eu sou um querido. queridão. Chicão, qual a sua pergunta, então, para Vivi? Vivi Fernandes, a senhora teve passagens recentes pela Grande Conquista, depois pelo Paiol, pela Fazenda, e nenhuma chegou a lograr êxito. Não chegou a ter sucesso. A senhora vai desistir dos reality shows, vai continuar tentando, vai viver novos sonhos. Para onde a senhora vai? Não paro. Era meu sonho participar de reality show de um. Achei que ia parar em um. Quando eu fui convidada para fazer o Paiol, fiquei extremamente feliz. Quanto mais me convidarem, mais eu vou. A minha resposta é sempre sim. Se eu te desse uma outra chance agora de voltar para a Fazenda,
o que você faria diferente? Eu poderia chegar pra você e falar assim, eu brigaria, eu falaria tudo isso que tá nas placas aqui, que eu coloquei nas pessoas, pra fazer uma linha com vocês aqui. Eu acho que lá é um dia de cada vez. E a cada 30 minutos as coisas mudam muito. Eu seria reativa como eu sou, viveria aquilo intensamente como eu sempre vivi. A pergunta que valia a grana era, você já fez a grande conquista, sonhou com a Fazenda por 16 anos e agora a pergunta, chega de reality ou a gente ainda pode ter o privilégio de ver a Vivi entregando tudo em outro reality? E ela disse que sim, muito. Ela foi sincera? Ela foi sincera, consistente. O tom vocal, a congruência verbal, as palavras foram extremamente bem colocadas, os gestos ilustradores, o movimento de sim com a cabeça e a postura dela se inclinando pra ele quando ela diz com toda vontade que ela quer participar. É só chamar que ela tá pronta pra ir. E aquela história que eu perguntei dela, se ela faria alguma coisa diferente, ela falou que não faria nada, me fala. Então, nós temos um problema aqui, Faro, que a gente vai ter que precisar refazer essa pergunta pra eu ter 100% de certeza. E eu já sei o porquê. Então Por quê? vamos lá. É que quando a Flor ganhou a Fazendeira, o chapéu, eu fiquei pensando... Quando ela começou a colocar as plaquinhas, quem ia cuidar do bicho tal, não sei o quê, eu pensei, eu vou falar não pra tudo que ela me pedir. Se não tivesse tido essa roça e eu estivesse aqui hoje, vocês podem ter certeza. Tirando os animais... Tudo que ela me pedisse, ela não ia receber. Inclusive, eu já estava pensando em pegar o chapéu dela, tacar lá na piscina. Ou jogar dentro da lareira, fazer qualquer coisa nesse sentido. Olha, e agora? Agora ela foi consistente e ela tá falando a verdade. Tá falando a verdade. Tá falando a verdade. Tá vendo? Nada como, ter um perito aqui, né, gente? falando a Então, verdade. vamos abrir. Vai levar o prêmio da caixinha de número 5, que é de R$6.000. Parabéns, Vivi Fernandes. Você faturou R$20.000 no nosso Hora do Faro. Que bacana.